Boa noite. Que a paz de Jesus Cristo seja presente na vida de todos. Estamos começando mais o nosso bate-papo informal de todas as quinta-feiras. Estamos atrasados hoje 2 minutos. Vamos, sem maior delongas, vamos entrar a palavra de Deus. Nós, todas as quinta-feiras, nos dedicamos esse tempo fundamentalmente para falar da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. E em segundo lugar, falar sobre família, falar sobre casamento, falar sobre famílias. Hoje eu quero ler um versículo aqui, 1 Timóteo, onde aborda 2 temas. Primeiro, família, e também o episcopado, o ministério pastoral. 1 Timóteo, capítulo 3. Começa assim no versículo 1. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. Se alguém deseja ser pastor, presbítero, excelente coisa deseja. Ser obreiro, excelente coisa deseja. Mas é o que? É fundamental, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. A Bíblia, quando refere ao bispo, ao presbítero, é uma questão de tradução, mas quer dizer exclusivamente supervisor de igreja, ou seja, pastor. Não é quer dizer o bispo porque ele é a mais do que um pastor. Não, é supervisor de igreja. Paulo era um apóstolo, o último dos apóstolos. Foi o último dos apóstolos. Tá? Todos os outros que existem, que se levantaram como apóstolos, depois deles são falsos. Tá? É igual uma nota de 30 reais. É falso. Não existe apóstolo depois de Paulo. Bispo, como hoje tem cargo, bispo é somente pastor, é supervisor de igreja. Presbítero quer dizer exatamente na Bíblia a mesma coisa. Então quem assim deseja ser um pastor, tem que ser. Olha que Timóteo era um pastor. Paulo encarregou a Timóteo de, na congregação, na cidade, ele levantar, ele ungir pastor. Mas antes disso, ele tinha falado, olha, não seja precipitado em estar ungindo, levantando pastores, não. Mas que tem que ter estas qualificações. Quais sejam? Que seja irrepreensível marido de uma só esposa. Que ele seja irrepreensível marido de uma só esposa. Ele não disse que pode ser irrepreensível marido de uma só esposa ou esposa de um só marido. Mas somente marido de uma só esposa. Assim, se nós formos olhar, nós vamos olhar em Coríntios, em várias outras partes da Bíblia, fica excluído do ministério pastoral as mulheres. Eu sempre digo, mulher não pode ministrar em culto misto, em reunião mista, onde tem homens e mulheres. Mulheres podem ministrar somente para mulheres. Fora isso, está indo contra a palavra de Deus. Ah, pastor, mas grandes ministérios que tem aí, tem grandes denominações que tem pastor, o que eles fazem não interessa, eu falo da palavra de Deus. E mais, tem que ser irrepreensível marido de uma só mulher.
Não como nós encontramos por aí, pessoas que se dizem pastores, mas estão no segundo, no terceiro casamento, que estão divorciados, que estão divorcianos, que estão em adultério, que estão no pecado, que tem que ser irrepreensível marido de uma só mulher. São qualificação essencial ao pastorado. Por isso, eu sempre digo, pastor só tem 3 tipos: solteiro, casado ou viúvo. Não existe outra maneira. Ah não, pastor, ele divorciou no tempo da ignorância. Não existe. Ele volta para a primeira esposa, acerte a vida dele. Ah, ele está casado com uma divorciada. Não existe. Porque, de acordo com a palavra de Deus, casamento é um só. E todos aqueles que se aventuram no segundo, terceiro ou quarto relacionamento estão em adultério. E os adultos não herdarão o reino do céu. Como alguém pode estar à frente de um ministério se ele está no erro, se ele está no pecado? E aqui então tem várias qualificações, entre elas que não seja amante do dinheiro. E hoje, infelizmente, também nós vemos alguns pastores não somente estão no segundo casamento, estão divorciando, tem alguns que estão divorciando para casar com a novinha, com pastora novinha, tem alguns exatamente que vivem em função do dinheiro. Não somente da igreja, como tem negócios particulares, tem empresas, amam dinheiro. Isso é tudo contra a palavra de Deus. Ah, mas eu vivo assim, sou ministério bom. Bom, o que você pensa, não importa. Estou falando a palavra de Deus. E mais, o bispo deve também governar bem sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhe serem submissos, com todo o respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Eu vejo pessoas se levantam, se dizem que são pastores. Muitos são adúlteros, outros, a casa deles são uma bagunça, os filhos não respeitam. Tem pessoas que se dizem pastores, os filhos estão em atos homossexuais, os filhos estão envolvidos com drogas, os filhos estão envolvidos com coisas erradas, e ele diz que ele não tem condições de fazer nada. É porque ele não teve condição de educar seus filhos. Se ele não tem condição de educar os filhos, como que ele vai ter condição de ministrar, de ensinar as ovelhas do Senhor? Ah, quantas e quantas vezes eu encontro pessoas em falar a mim: ah, pastor, que o pastor da igreja, o meu pastor está enfrentando uma luta grande com os filhos, ele enfrenta luta grande com as esposas. Se ele não sabe governar a sua própria casa, se ele não sabe educar os filhos, a família, que é a base, que o primeiro ministério é a família, se ele não sabe cuidar da família, ele vai cuidar das ovelhas do Senhor? Ele tem condições de ensinar alguma coisa? A ovelha pode questionar: por que seu filho é um drogado? Por que seu filho é um ladrão? Por que a sua filha vive na prostituição? Esposa não respeita marido. Eu vejo que dizem que são pastor, mas eu vejo as esposas mandando, determinando e não respeitando. Ou melhor, desrespeitando o marido até na presença de todos. Família é o primeiro ministério de todos que são casados. Ou quando alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também é necessário que tenha bons testemunhos dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia nas armadilhas do diabo. Bom testemunho de fora. O que as pessoas estão falando a nosso respeito?
Será que as pessoas do mundo confiam em nós? Será que nós temos credibilidade? Porque tem muitas vezes que se dizem pastores, mas andam dando cheque sem fundo, andam enganando, mentindo. Que testemunho é esse? Na verdade, tem vergonha no Evangelho. Conheço vários lugares que a pessoa fala, não, para pastor não tem crédito, não. Pastor aqui não pode comprar nada. Conheço famílias que dizem, ah não, fulano pastor lá em casa, eu não deixo ele ficar sozinho com minha esposa, não. Eu não deixo ele ficar sozinho com minhas filhas. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Há um tempo atrás, em um acampamento de uma reunião de uma igreja, onde ela tem um sítio, né? Uma casa de lazer, sítio, onde vão os pastores, quando reúnem os irmãos, irmãs, estavam lá e tinha um pastor lá, colocou um óculos escuro, estava na beira da piscina só olhando as irmãs. Pastor. Me perdoa a palavra, o safado é casado. Quanto aos diáconos, diácono na Bíblia quer dizer obreiros, tá? Assim como bispo quer dizer supervisor, presbítero, tudo é a mesma coisa que quer dizer pastor, diácono quer dizer obreiros. Obreiro, só isso, que ajuda na casa do Senhor, toma conta das coisas do Senhor, que ajuda ali o pastor, a função são obreiros, diáconos. Agora a mesma exigência, quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados de uma só palavra. Não dados a muito vinho, nem tampouco dominado pelo amor ao dinheiro. Deve permanecer no ministério da fé com consciência pura. Deve também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada que eu desabone, que exerça o diaconato. Eu vejo hoje igrejas, denominações aí, as congregações, pastores levantando obreiro. Ah não, você vê obreiro, vem cá. Obreiro de segundo casamento, obreiro divorciado, obreiro na safadeza, obreiro na prostituição, obreiro ladrões. São muitos. Infelizmente, hoje tem algumas coisas acontecendo na igreja, que se diz igreja do Senhor, que nos envergonham. Tem casos horríveis acontecendo dentro de templo que se diz evangélicos, que se diz igreja do Senhor. Para ser o obreiro da casa do Senhor tem que ser pessoa honrada, pessoa séria. Tem que ter um bom testemunho. Tem que estar qualificado, hábil para exercer a função. Porque não é para homem que nós trabalhamos. Nós trabalhamos para o Senhor. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Mesmo as obreiras, da mesma forma. Você vê que para obreiros existe o cargo de mulheres. Pastor não. Obreiras, mulheres, sim. Mas da mesma forma, as obreiras devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Obreiras, não pastoras. Os diáconos, continuando, devem ser marido de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa. Pois todo aquele que servir bem como diácono alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. As qualificações do obreiro é idênticas, são similares à do pastor. A bem da verdade, o cristão tem que agir assim. O cristão tem que ser marido de uma só mulher.
Ou o caso contrário, ser solteiro, como Jesus nos falou lá em Mateus 19. Tem muitos que se fazem solteiro. Paulo não tinha esposa. Ele cuidava exclusivamente do ministério do Senhor. Mas casado uma vez só. Ah, não, é porque eu sou pastor, mas o meu primeiro casamento não deu certo, eu estou no segundo. Não, então você não tem qualificação. Não é para ser pastor, não. Na verdade, você não tem qualificação para ser sequer cristão. Porque você está em adultério. Ah, mas foi na época da ignorância, então conserte. Fique só e tente, lute. Busque no Senhor a restauração do seu casamento. Se não restaurar, mas não se envolva com ninguém. Não se envolva o tempo da ignorância. Você cometeu o deslize lá, o divórcio, sua mulher te abandonou, a mulher abandonou o marido, não sei como. Ou o marido abandonou a mulher. Busque agora, não importa anos. Ah, não, ele está casado com outro, ele está casado com outro. Tem filhos. Não importa. Busque a restauração. Busque no Senhor. Mas até alcançar, se alcançar. Se não alcançar, mas que fique só. Não se envolva. Porque o envolvimento com qualquer outra pessoa é adultério. Então eu estou falando, não é só de pastor, não. Isso é para pastor, é para os obreiros, é para obreira, para todo mundo. O casamento é um só. Antes de ser pastor, antes de ser obreiro, o primeiro ministério em casa com a família, com o esposo, com a esposa. É com os filhos. Devemos compreender isso. Temos que aprender sobre isso. Infelizmente, hoje muitas denominações, muitas congregações não têm condições de falar, de ensinar, de pregar sobre o casamento, porque eles mesmos vivem adultério. Então como vão falar contra eles mesmos? Essa que é a verdade. Mas temos que aprender que nós não temos que preocupar em nos justificar aqui. Porque a única maneira que nós temos para nos justificar é nos justificar diante do Senhor. E nós nos justificamos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Evangelho. Fora disso, nada. Não existe segundo casamento para ninguém. Para ninguém. Só em caso de viuvez. Em viuvez. Fora isso, não. Marido de uma só mulher. É a palavra de Deus. A Rosana, a paz do Senhor, tem uma dúvida. Meu esposo, antes de casar comigo, viveu 4 anos com a mãe da sua primeira filha. Porém, nunca oficializaram esse relacionamento. Esse relacionamento é válido? Já nos casamos no cartório. Rosana, por mais que algumas pessoas tentam dizer que não existia na época documentos, eles estão mentindo. A Bíblia nos fala de casamento, prova tal, está registrado na própria Escritura. Há mais de 3 mil anos atrás, quem foi casado com quem? Está nas crônicas, tudo foi registrado. Então, o relacionamento que você teve antes de casar foi um relacionamento que está englobado ali dentro do pecado de prostituição. Ou seja, você vivia em fornicação. Solteiros. Quando 2 pessoas solteiras se relacionam sexualmente, estão praticando o pecado da fornicação. Quando os casados se relacionam sexualmente, a não ser com seus cônjuges, estão adulterando. Então você viveu no pecado
da fornicação. Mas você consertou, você casou, oficializou. Se foi o seu primeiro casamento, certo? Você não foi casada com ninguém. Se o seu marido não foi casado com ninguém, seu relacionamento é legítimo, seu casamento é legítimo. Espero que vocês estejam vivendo bem. Se não, que lute para que venha viver bem. Mas o seu casamento, se é o primeiro, como você disse, o primeiro você só relacionou, viveu 4 anos, mas não era casada. Tá? Então com este você casou. Se o seu marido não era casado antes, você tem um casamento legítimo diante do Senhor e que Deus abençoe que vocês vão viver bem. Tainara Cristine. A família do meu marido me odeia. A mãe dele que armou advogada para nos separar. Hoje diz que a família está completa porque meu marido está com a amante. Devo orar por ela? Olha, não faz diferença, minha querida. Mas o que você tem que entender é que você casou foi com seu marido. Você não casou com a sua sogra. Você não casou com seu sogro. Você não casou com seus cunhados, com a família dele. Tá? Ela apoiando ou não pecado é um problema dela. Mas se você estiver se santificando, se você estiver vivendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, estiver buscando no Senhor, é o que ela fala, o que ela deixa falar, não importa. Quem muda toda a situação é o Senhor. Ele vai mudar toda a situação. E você terá o seu casamento restaurado. Você terá o seu casamento abençoado. Independente da sua sogra gostando ou não. Mas, novamente, tem certas situações que nós pagamos para ver. E aí nós pagamos um preço alto. Porque se a sua sogra não gosta de você agora, possivelmente já não gostava antes de vocês casarem. Você entrou no namoro, no noivado, não sei, já a família não gostando, mas você entendeu de seguir em frente. Você entrou em uma família que eles não gostavam de você. Você assumiu o risco. E agora, com certeza, a primeira oportunidade, ela conseguiu separar vocês. Porque você também não estava vigiando, você não estava na presença do Senhor, porque se você estivesse na presença do Senhor, vivendo o Evangelho, ela não conseguiria fazer isso. Mas conseguiu, agora você deve fazer, nem olhar para ela, pelo que ela está pensando, e nem ficar preocupado com ela. Mas olha, você vai buscar Deus, vai se encher de Jesus, vai se encher do Espírito Santo, para que no seu tempo, seu casamento seja restaurado. Em nome de Jesus. Pastor, tem entrada, a Helena Stein. Pastor, tem entrada de outras pessoas na vida dos cônjuges? Foi permissão de Deus para nos ensinar algo? Minha querida, primeira coisa, tudo, absolutamente tudo que acontece no mundo tem a permissão de Deus. Vontade ou permissão. Porque nós só temos um Deus. Ele é o Senhor. Ele comanda tudo. Não existe absolutamente nada que está fora do seu comando. Até o diabo, Satanás, é a criação dele. Era um anjo antes. E o diabo, com seus demônios, só pode agir em qualquer parte, qualquer área, na vida de qualquer pessoa, com a permissão de Deus. E esta permissão é dada quando nós abrimos porta, abrimos brecha para ele entrar. Porque Deus age pela palavra. Ele diz bem claro que ele vela pela sua palavra para se cumprir. Quando nós erramos, pecamos, desobedecemos, nos rebelamos contra a palavra de Deus, o que ocorre?
o diabo que vive ao nosso derredor vai diante do Senhor e fala, olha, eu quero agir na vida dele, você vê que ele está mentindo, ela está mentindo, ela está amaldiçoando, ela não ama o Senhor, ela não tem respeito pelo Senhor. Aí Deus vai dizer, não, tudo bem, você pode agir assim, você pode levar assim a separação do casal, você pode permitir que a esposa arrume um amante, que o marido arrume um amante, é assim, pode acontecer, então é permissão de Deus. E nós temos que olhar que a separação serve não somente para nós ficarmos em alerta, como fundamentalmente para nós aprendermos. A melhor escola que nós temos é no deserto. Aprendemos no deserto. Aprendemos no sofrimento. Porque às vezes nós também não queremos ouvir quando as pessoas vêm nos falar alguma coisa, quando estamos bem, não acreditamos que o mal possa vir. Então, meu filho, o que acontece é permissão de Deus, sim. É Ele que está no comando de tudo. E nós temos que usar o tempo no deserto para nós aprendermos. O Lázaro canta, o deserto é a escola do Senhor. Ana Esperança, pastor, a paz do Senhor, não tenho mais contato algum de nenhuma forma com meu esposo. Não tenho intenção de ficar na cidade que moramos. Isso põe em risco a restauração? Não. Não põe. Eu concordo, inclusive eu sou favorável a esta ação. Eu sou favorável a essa atitude. Porque às vezes se for uma cidade pequena, tem aquele burburinho, as conversas, você está envolvido, o parente fala, amigos, vizinhos e tudo mais. Você indo para uma outra cidade, você está longe da situação. Mas não atrapalha. Não importa esse tipo de coisa. Eu tenho casos de pessoas que estiveram, não foi em cidades diferentes não, em países diferentes. E não atrapalhou a restauração. Então o fato de você ir para uma outra cidade não atrapalha absolutamente nada. Quem faz, quem restaura, minha filha, é Deus, não é você. Então você não tem que estar vendo ou vendo, Ele não tem que estar olhando para você ou vendo alguma mudança em você. Eu vejo pessoas vendo para mim e falam, pastor, mas como é que ele vai ver que eu mudei? Como ele vai ver a minha transformação? Ele não tem que ver nada, quem tem que ver é Deus. Se você estiver pensando somente em alguma mudança para Ele ver, para mostrá-lo, isso não vai funcionar, porque isso é uma mudança temporária, assim que restaura, volta novamente ao erro, ao pecado e acaba destruindo o seu casamento, acaba destruindo a sua vida. Tem casos de família, né, de esposa, de marido, que tiveram seus casamentos restaurados, mas depois elas mesmas destruíram. Porque o que aconteceu? Estavam buscando, somente buscaram um atalho. Queria o casamento de volta, não queria o seu. Trouxeram o marido para dentro de casa, trouxeram a esposa para dentro de casa, voltaram a ser aquela pessoa rixosa, aquela pessoa insuportável, aquela pessoa briguenta, aquela pessoa brigona, aquela pessoa que cobra, que exige, que determina, e acha, falou, não, que agora voltou, não vai embora mais. Ao contrário, ele vai embora sim. Ela vai embora sim. Por isso temos que tomar cuidado com isso também. Então, acho que você deve sim, se tem oportunidade melhor, se você tem condição de ir para outra cidade, vai, fique em paz, continue buscando o Senhor. Sendo a vontade do Senhor. Quando o Senhor restaurar, pode ter certeza que Deus faz com que Ele vá ao seu encontro. Confie no Senhor, não é você que vai fazer, não. Natália Fonseca, pastor, minha dúvida é o seguinte: existe a possibilidade da mente da pessoa estar tão cauterizada a ponto de não sentir pesar nenhum? Digo porque meu esposo e a mulher estão muito em paz.
Primeiro é uma avaliação segundo a sua ótica. É uma avaliação diante do que você está vendo. Tá? Deixa eu dizer uma coisa. Quem está no erro, no pecado, ele não percebe, tá? Você deve conhecer ou ter visto, muitas vezes o marido, ele larga a esposa bonita, cheirosa, cuidadosa, e acaba se envolvendo, às vezes com mulheres mais velhas, às vezes com uma drogada, às vezes com uma prostituta, com mulheres feias, mulheres viciadas, e eles acham que estão bem, estão no auge. Da mesma forma, mulheres abandonam seus esposos, seus maridos, seu companheiro, homem sério, limpo, honesto, e se envolve com um vagabundo, imundo, feio, nojento e tudo mais. E ele não percebe isso. Por que não percebe? Porque o nosso adversário cega. A pessoa acha que ele está abafando. Tem situações que eu já vi caso de uma pessoa estar com a mulher e eu não acreditar. Eu digo, é praticamente impossível, porque não fazia diferença, discriminando, mas ela estava com uma pessoa que não pode nem mesmo ser comparada com um mendigo, não é? Era uma prostituta daquelas mais reais, praticamente pelada, pessoa que você tem medo dela entrar na sua casa. Se ela bater no seu portão, você vai ficar com medo. Ah, mas ela sente bem, tá, mas ele está cego espiritualmente. O diabo traz a cegueira. Ele não percebe o que está fazendo. Ele acha que está bem, mas é temporário. E mesmo porque, quando eu chamo as pessoas de mortos-vivos, são estes aí. Estes ou estas são mortos-vivos. Porque eles não percebem o que estão fazendo. Por tal motivo, geralmente, quando acontece, a pessoa está na cegueira, eles abandonam não somente a esposa, não somente o marido, mas os filhos, a família de uma forma geral. Ah, não, ele era um excelente pai, um pai muito amoroso, um pai cuidadoso, agora não quer saber mais dos filhos. Ele era uma mãe exemplar, maravilhosa, agora abandonou os filhos, com o marido não quer saber. Isto é porque vive uma cegueira. Essa que é. Então, minha filha, só que também depois, quando essas pessoas são libertas, pedem perdão e voltam, eles vão dizer para você que não eram felizes. Você está dizendo, não, vive em paz. Não vive em paz. Não vive em paz. O dia que ele retornar, se você estiver agindo de acordo com a palavra dele, buscando, clamando, quando ele voltar, ele vai afirmar com você que em nenhum momento teve paz. Aquilo que você vê é aparente, uma paz aparente. Demonstra. Você demonstra que está bem, que está feliz, mas para verdadeiro isso não é legítimo. Pode ter certeza. Então, nós não temos que estar olhando. E você, minha filha, você está olhando para a situação. Você está olhando para a circunstância. Você está olhando para ele. Não, ele está assim, ele está com ela, está bem, está feliz. Você deveria estar olhando para o Senhor. Adianta você ficar olhando alguma coisa? Você tem condição de fazer alguma coisa? Olha para o seu, busque no seu, porque a resposta vem dele. Não é do que você está vendo. Marisar, pastor, estou há 5 meses no deserto e dias para... Tá. Pastor, estou há 5 meses no deserto e dias, tá? Para vejo cena da mulher tola que fui. Estou 5 meses no deserto e dias para vejo cenas da mulher tola que fui. Esses pensamentos vêm constantemente. O que fazer? É normal? Eu acho que você quis dizer isso, que você está há 5 meses e deve ter alguns dias, está contando os dias aí, eu penso que é isso, não deu para entender bem, no deserto, e você vê as cenas, né, vem na sua mente o pensamento da mulher tola que você foi, né? E se esses pensamentos, o que fazer? É normal?
Eu acho que é isso. Entendendo assim, eu vou procurar responder como se fosse isso. E o tempo que você está no deserto, que é normal, você começar a ver os seus erros. Nós somos levados no deserto exatamente para nos examinarmos. Para você examinar onde você errou, quanto você errou, por quê. Só que o que você tem que fazer? Você tem que aprender, quando o Senhor nos mostra os nossos erros, é o arrependimento, é consertar o erro. Não adianta ficar com remorso. Remorso é coisa do cão, do diabo. Ah não, eu sei onde eu errei, não vou errar mais. Amanhã, depois, quando o meu casamento ser restaurado, não vou mais agir assim. Eu não vou fazer mais isso. Ah não, antes eu fazia isso também. A partir de hoje eu não faço mais. A partir de hoje eu não vou mais agir, eu não vou mais proceder desta maneira. É isso que nós temos que fazer. Então, você não pode deixar, se for remorso, ficar o tempo todo ali bombardeando na sua mente. Ah não, você foi tolo, você que fez isso, você agiu errado o tempo todo, porque isso são ações malignas, meu filho. Porque o nosso adversário, ele é acusador. Então essa é a função, nos acusar, nos colocar para baixo. Mas entenda uma coisa, a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há em Cristo Jesus. É para aqueles que vivem não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá? Essa palavra está lá em Romanos 8:1. Então isso você tem que entender. Nenhuma condenação há aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você errou, mas errou no passado, tem errado, mas se converteu, reconhece os seus erros, vá e não peques mais. É o que Jesus sempre diz. Vá e não peques mais. Luciene Boni. Pastor, me fala um pouco sobre o deixar ir. Minha filha, o deixar ir é uma maneira exatamente que a palavra diz, deixar ir. Não de uma maneira contraditória, como aquela senhora lá daquele livro lá, Como Deus Pode Vai Restaurar o Seu Casamento. Porque ela se contradiz, fala em deixar ir, mas fala quando o marido vindo, mesmo se ele estiver com amante, com tudo, você tem que aceitar, tem que concordar. Isso é balela, é história, conversa fiada, é mentira. O deixar ir, minha filha, uma vez que o seu marido, ele chega para você, ou a sua esposa, mas no seu caso, vamos falar sobre o marido, você que fez a pergunta, o seu marido, ele resolveu sair de casa, ele resolveu deixar. Então, se você começar a correr atrás dele para declarar amor, eu te amo, me perdoa, volta para casa, eu não sei ver se é você, toda aquela ladainha, você vai conseguir fazer com que ele fique mais irritado com você. Você vai irritá-lo com isso. Você vai deixar chateado. Tá? Então, ele quer. Então, você vai deixar. Então, eu deixar na mão do Senhor, então tá. É não querer saber aonde que ele vai, ou que ele deixa de ir. Se ele está morando sozinho, se ele está morando com os pais, se ele arrumou uma namorada, se ele está morando com ela ou não. Não queira saber da vida dele. Ela não tenta vigiar pelas redes sociais. Não vou ficar olhando aqui no Facebook, eu vou ficar olhando aqui no YouTube. Não. Não tem que vigiar, deixar ir mesmo. E quando ele procurar de alguma forma, tiver algum contato, maneira de você tratar ele de uma maneira indiferente, uma maneira que ele percebe que você deixou ele livre. Que não é você que está tentando buscar. Você o liberou. É uma maneira mais fria. Deixa ele conhecer você agora de uma maneira diferente. Não pergunte a ele nada sobre a vida dele, mas também, principalmente, não dê informação da sua vida. Entendeu? Nada sobre, não dá informação. Não, e se ele tentar se aproximar como amigo, não afaste, não aceite essa amizade, não, sempre não brigar, não acusar, mas procurar manter afastado, falando, não, olha, outra hora nós falamos, mas vai falando, tá, até logo. Seja breve.
Não tente manter conversa, não fica tentando segurar ele, anota ele aqui no WhatsApp para nós dar uma porta aberta. Não, meu filho, fecha essa porta. Confiar no Senhor é você tem que deixar totalmente, abrir mão. Se você quer seu marido, abra a mão dele, para que Deus possa trazer para você. Não tem que ficar vigiando. Quando eu falo deixar ir, não é só você falar com ele, não. Às vezes você não fala, mas você está vigiando. Aí você tem contato com seu cunhado, seu parente, com amigo, com amiga, para saber o que ele está fazendo, onde ele vai, o que deixa ele fazer. Tem amizade com um colega de trabalho para ficar vigiando. Vigia ele através de Face. Até, às vezes usa Face de parente, de amigo, ou Face falso. Isso não é deixar ir, não. Ah, mas eu não falo com ele, você está vigiando. Você não está querendo que Deus... Deus está vendo o que você está fazendo. Você não está confiando no Senhor. Você está procurando ali olhar, seguir, vigiar se Deus está fazendo ou não. Deixar ir. É realmente o que a palavra diz. Deixar ir. Não me interessa mais o que ele está fazendo. Só sei que ele vai voltar. Quando o Senhor assim fizer, o Senhor o trará. Ele virá a mim. Não é você que vai a ele. É mais ou menos como é a questão do filho pródigo. O pai não foi atrás do filho, não. Ele veio. No tempo certo, ele veio. Então ele virá. Luciana dos Reis Carmo. Pastor, quando você fala para entregar nas mãos de Deus, significa não orar por ele? Deixa eu falar com você. Ainda hoje eu estava conversando com uma ovelha querida aí. Nós estávamos falando sobre a questão desses grupos de WhatsApp. Isso é uma confusão terrível. As pessoas falam, não, deixei na mão de Deus. Mas tem essas coisas no WhatsApp, esses grupos só sabem falar sobre isso. E é um desabafo. Uma fala que está assim, não, meu marido está assim, o seu marido vai... E começa aquela conversaiada, aquela fofocaiada. Claro que ali então colocam uns vídeos, colocam uns testemunhos, colocam um versículo bíblico, mas sempre estão o tempo todo lembrando, não, meu vai assim, vai voltar assim. Aí e é uma confusão terrível. Nesse meio tem quem realmente é casado, quem não é casado, e tudo isso. Entregar nas mãos do Senhor é você entregar. Vou orar assim, Senhor, apresenta o seu marido. Apresenta o seu casamento. Você não entregou na mão do Senhor agora? Se eu entrego esta caneta para você, fala, olha, vou deixar essa caneta com você. Quando eu precisar dela, eu apanho com você. Eu não vou ficar toda hora perguntando cadê minha caneta. Eu não vou perguntar para você aonde você guardou minha caneta. Eu não vou ficar... pedindo para você cuidar da minha caneta direito para fazer isso aqui. Eu confiei em você a caneta. Então acabou. Se você entregou o seu marido nas mãos do Senhor, você entregou o seu casamento nas mãos do Senhor, o que você tem que fazer agora é buscar o Senhor. Você tem que buscar Deus. Você tem que procurar se encher de Deus. É você. É você, porque você e seu marido é uma só carne. De acordo com você se enche do Senhor, se enche de Deus, ele é alcançado automaticamente. Por mais que você não veja, minha filha. Mas vocês dois estão unidos até a morte. Esta união é real, é verdadeira. Assim como Cristo e a igreja. Você não vê com seus olhos físicos, mas é real. Então o que você tem que fazer? Você e seu marido, sabendo que estão unidos, busque a Deus, se encha de Deus, abandone erro, abandone pecado, abandone práticas erradas. Abandone tudo que não presta e volte para o Senhor. Ele é alcançado. Isso é você entregar na mão do Senhor. Porque você está falando, não, está na mão do Senhor, mas todo dia, perdona a palavra, você está enchendo o saco de Deus. Aí traz meu marido de volta, eu quero meu marido, é meu casamento, eu estou sofrendo. E você ora de manhã, de tarde, meio-dia, e toda hora você vai para a internet, você está no WhatsApp, você fala seu marido, perdoa, isso é confusão, meu filho, isso não é entregar na mão de Deus, não.
Eu entreguei. Agora eu vou então pedir por mim. Eu quero me encher de Deus, eu quero me encher do Espírito Santo. É isso que tem que ser. Mente de Cristo. Pastor, por que é tão difícil para as pessoas, inclusive pastores, aceitar que casamento é um só? E usa o texto de Lucas. Qual o texto de Lucas? Sei lá. Para justificar o recasamento. Minha filha, qual texto eles usam? Realmente eu não sei. Tem tantos textos que eles utilizam vários lá no Antigo Testamento, na Antiga Lei, né? Gosta de usar aquela cláusula de exceção lá do cláusula de exceção de Mateus 19 e por aí afora. Mas por que é difícil, minha filha? Porque é difícil para as pessoas aceitarem isso. Porque se o pastor, quando eles começam a pregar sobre o casamento único, se ele começar não somente a pregar, mas a exigir o comportamento santo em suas congregações, em seus templos, ele vai esvaziar. Ele vai ficar vazio. Porque as pessoas também não querem isso. As pessoas não querem aceitar isso. E infelizmente, pastores carnais que estão preocupados em manter uma aparência, não, quanto mais a igreja, quanto mais gente que vai na igreja é melhor, melhor arrecadação, é de oferta, é de dízimo, é melhor. É por esse motivo. Ah, não. Eu vejo pastor abrir a boca e falar, não, eu tenho uma congregação que tem 300 pessoas, 400, 500, eu tenho 2, 3, 4 congregações. Mas vamos ver que tipo de congregação. Por esse motivo é difícil, porque se pregar a verdade vai esvaziar. Você quer um exemplo? A minha igreja, a minha congregação é vazia. Você quer uma outra congregação vazia? A do Paulo Júnior. Do pastor Paulo Júnior, a igreja dele também é vazia. Sabe por quê? Porque prega a verdade. Prega a verdade, fala a verdade. Então, as pessoas não querem, não é só os pastores. Os primeiros pastores são carnais mesmo. Estão preocupados com nome, com número, com valores. Só que nós estávamos dizendo aqui que realmente são amantes do dinheiro. Mas aquele que vive realmente a palavra de Deus, que realmente é pastor, é chamado, vai pregar a verdade, meu filho. Vai saber que ele não pode concordar porque ele vai prestar conta a Deus. E essa prestação de conta, ele vai para o inferno, vai junto com as ovelhas dele. Para Deus diz que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha alma. É por isso que é difícil aceitar, minha filha. Quantas congregações, eu garanto a você, tem congregações aí, templos lotados, cheios. Se colocar na minha mão e começar a pregar, ensinar a verdade com pouco tempo, meu filho, ele fica vazio. Já aconteceu uma vez. A minha igreja, quando eu cheguei, que me entregaram, era cheia, tinha bastante gente, era cheia. Ficou vazia. Restou 2 pessoas. Só restou 2 pessoas. Essa aqui é a questão. Se estiverem preocupados com o nome, se estiverem preocupados com a arrecadação, jamais vão pregar a verdade. E sempre vão querer ser bonzinho, pregar alguma coisa que é mais favorável àquilo que as ovelhas querem ouvir. São pastores e ovelhas que, perdão a palavra, que se merecem. Juliane Freitas, paz do seu pastor. Quais os pontos fundamentais devem ser trabalhados na conversa com o cônjuge quando o mesmo quer voltar? Minha querida, primeiro, quando ele quiser voltar, é fundamental que se foi ele que saiu, se ele envolveu em erro e pecado, primeiro, que ele confesse que estava no erro e peça perdão. Tá?
Isso é fundamental. E existe um assunto muito importante, filha. Ele pode estar na casa dos pais, da mãe, morando sozinho, aonde quer que ele esteja. Você jamais, em hipótese alguma, vai buscar as coisas dele. Ah não, eu vou buscá-lo. Não vai buscar. Nunca. Ele tem que vir. Mas antes dele vir, você deve... não é muita conversa, não é por telefone, não. Não é por WhatsApp, não, minha filha. Vocês devem ter uma reunião, um encontro. Não é encontro para dar abraços e beijos, não. É um encontro em um local público, preferencialmente. É um local que não pertence a nenhum dos dois. Na lanchonete, no shopping, alguma coisa. Para vocês colocarem os pingos nos i. Você deve falar tudo aquilo que te incomoda no casamento, que achava que ele está errado, que ele deveria mudar, da mesma forma, dar condições para ele falar, ele expor aonde você erra, o que incomoda ele e você. Tem que ter esta conversa, tá? E também ter só isso quando ter a certeza que ele não está envolvido com outra mulher. Ah não, pastor, ele não está mais envolvido, ele ainda tem o vício da pornografia. Não, minha filha, você não deve de maneira nenhuma colocar ele para dentro de casa se ele ainda está no mesmo erro da pornografia. Ah não, mas eu exponho isso, que eu quero, que ele não pode fazer determinadas coisas, mas ele falou que assim não volta. Então não volta ainda, minha filha, volta, continue a orar, deixa ele realmente aceitar, mudar o comportamento. Agora, eu tenho um dos últimos agora, essa ovelha agora, a Érica, ela com o marido dela foram umas 3 reuniões. A primeira não quer voltar, eu disse, não, vai encontrar. Eles foram, encontraram, conversaram, mas ele não estava pronto ainda. Ela disse, não, o dia que você tiver, nós voltamos a conversar. Porque eu disse, ela falou, não, se não tiver tudo claro, não aceita. Voltou. Ficou ainda mais uns 3 meses, um pouco mais. Ele novamente a procurou, dizendo que queria voltar. Ah, estava pronto, foi novamente conversar. A conversa também ainda tinha coisa que não estava bom. Eu disse, novamente não vai voltar. Até que dessa última vez ele queria, foram conversar e acertaram tudo. É necessário ser assim. Então, minha filha, que tem uma conversa, os pontos fundamentais é saber se abandonou o erro, se abandonou práticas erradas, é necessário ele expor realmente o que incomoda nele em você, para que você reconheça os seus erros, mude, da mesma forma que você tem que exigir a mudança dele. Não traga para dentro de casa, não, depois nós vamos mudar um pouco, não. Primeiro tem que ter essa mudança. Sendo o seu que está agindo, Deus não faz nada pela metade, não. Ele vai trazer seu marido por inteiro. Vanessa, pastor, a única vez que eu deixei a minha filha ir viajar com o pai, ela negligenciou e levou ela para o meio da bebedeira. Ela tem 6 anos. Esse dia ele me ligou pedindo para viajar com ele. E eu não deixei. Fiz para protegê-la, fiz certo? Bom, a idade da sua filha tem 6 anos. Seu marido parece que está no erro, está no pecado. Ele está colocando a vida de sua filha em risco. Você não deve realmente deixar, não. Você está agindo de maneira irresponsável. Se você permitir que ele leve e aconteça alguma coisa com sua filha, e aí você é tão culpada quanto ele. Então não deve deixar. Mesmo porque comprovar dessa situação que ele está fazendo com bebedeira, você mesmo diante do juiz, não tem nenhum juiz, minha filha, que vai concordar ou determinar que você entregue sua filha a ele, tá? E ela só tem 6 anos. Então você realmente não deve, é a sua função, o Senhor permite, filho, para nós, para ser nosso bibelô, para nós estarmos brincando com ele, não.
mas é para nós protegermos, para nós cuidarmos. Então é sua obrigação cuidar da sua filha. Você fez certo. Pastor, o que significa se santificar? Vanessa. Pastor, o que significa santificar? Como sabemos se estamos sentindo a presença de Deus? Porque existe uma coisa aí que as pessoas, os pentecostais têm isso. Eu não estou sentindo a presença de Deus, né? Se arrepia, dá pulo, vira cambanhota. Eu não sei porque eu nunca senti esse negócio, né? Se santificar, minha filha, é a luz da Bíblia. É você viver de acordo com o Evangelho. Se santificar não é você todo dia estar indo na igreja. Se santificar não é você estar subindo um monte ou descendo um monte, não. Se santificar não é nada disso. Se santificar é você viver exatamente a palavra de Deus. O que Ele fala para nós fazer, o que Ele fala para nós é que não podemos fazer, nós não fazemos. Só fazemos o que Ele diz que é para fazer. Isso é santificar. Ah, pastor, eu faço tudo, só que de vez em quando eu solto uma mentirinha. Você não está se santificando. Já viu o santo mentir? De vez em quando eu olho ali para um homem, eu não estou com meu marido, mas eu olho para um homem ali, né? Eu fico me imaginando, eu não vou falar nada, mas eu penso, não está se santificando. Santificar é só viver o Evangelho. É só viver a palavra de Deus. Nada mais do que isso. Não é sacrifício nem nada, não. É só viver a palavra do Senhor. Somente isso. Ana Maria. E voltando ainda lá atrás, minha filha. Sentir a presença de Deus. Você sente quando você tem paz. Quando você consegue orar tranquilamente. Você consegue colocar em prática a palavra de Deus, você consegue ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Não fica esperando manifestações emocionais, que é diferente. Ana Maria, meu marido saiu de casa após eu descobrir a traição. Foi morar no escritório da oficina. Após um mês foi para casa da amante, mas deixou todas as coisas dele em casa. Isso é sinal que vai voltar logo? Nossa, é sinal que você devia pegar as coisas dele, colocar tudo numa caixa e mandar para a casa dele, para a casa da mãe dele, para o escritório, da oficina, para onde quiser. Porque isso aí não é sinal que vai voltar logo. É sinal simplesmente que ele tem, uma maneira de manter seguro. Eu posso deixar ali, eu posso aprontar à vontade, que ela está ali com as coisas, que ela sabe que o dia que quiser voltar, eu volto. É uma segurança para ele. Então você tem que acabar com essa segurança. Como você acaba com essa segurança? Pelo abrir os olhos. Tirando todas as coisas e mandando para ele. Não fica agarrado a coisa, não, porque ele deixou a camisa que ele mais gosta, a calça que ele mais gosta. Porque ele deixou documentos dele aqui. Não, filho, não vale nada, não. Para ele vale, para você não. Para ele é uma tranquilidade. É assim como um filho sai de casa, qualquer coisa, não vou para X lugar. O filho sai, por exemplo, vai estudar fora. Ele deixa o quarto dele, deixa as coisas dele. Se amanhã depois, ou no trabalho, não der certo, ele vai voltar à casa dele, está esperando. Da mesma forma, o homem quando sai, sabe que se eu vou tentar. Se não der certo, se eu amanhã depois eu quiser voltar, eu vou voltar, porque ela está me esperando. Então isso você acaba retardando, atrasando o retorno do seu marido. Dá um choque, pega tudo, manda entregar para ele. Ele vai perceber que a coisa está diferente. Ele vai perceber que você não aceita, não tolera o adultério. E vai buscar em Deus. Roberto Marques, paz do Senhor a todos. Mesmo nos posicionando de forma correta, buscando ter uma vida íntima com o Senhor, errando às vezes, claro, todos nós somos pecadores, sou um ser humano, mas o tempo de deserto também depende do outro lado, certo? O
tempo do deserto, veja você uma coisa. Primeiro, quando nós estamos buscando santificando, o Senhor trabalha. É nos dois lados. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O Senhor trabalha em nós, mas também trabalha no nosso cônjuge. Então, o deserto, ele serve não somente para nos punir, mas como para nos educar. Então, eu vou ser bem honesto, eu me preocupo muito quando é uma restauração muito rápida. Eu tenho um caso de restauração rápida também, que rapidamente também acabou um ou outro destruindo. Porque quando Deus trabalha, não somente em nós, mas também está trabalhando no cônjuge. O cônjuge vai começar a entender, ver os seus erros, se arrepender, né? Ter vergonha dos seus atos. Então, Deus trabalha nos dois lados. Não é só para punir, mas para educar. Porque quando Deus traz, nós buscamos, nós clamamos. Deus não vai trazer o mesmo marido, a mesma esposa, rebelde, egoísta, rixoso, rixosa. Vai ter uma mudança, vai ter uma transformação. Então, Deus trabalha em ambos lados e às vezes demora um pouco, mas não quer dizer que Deus não esteja trabalhando, não. A conexão na internet está péssima e caiu diversas vezes. O vídeo será postado posteriormente. Felizmente, a nossa internet está terrível. A nossa internet, acho que o vídeo já caiu algumas vezes. E vai ser levantado depois, vamos fazer o vídeo completo para ser respondido por inteiro. E postado por inteiro. Peço perdão a todos. Infelizmente, no Brasil, a internet é terrível. Mas pretendemos achar uma solução para esse problema também. Esperamos termos respondido as perguntas de acordo que chegaram até nós. E querendo Deus, na próxima quinta-feira, 19 horas, estaremos aqui. Tenha todos uma noite abençoada em nome de Jesus. E que a bênção, a graça, a misericórdia, o poder de Deus esteja sobre a vida de todos. E querendo Deus, até quinta-feira nós estaremos falando a palavra de Deus. Leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe.